Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. 102, pode começar a coletiva. Lucas, pessoal da assessoria do Bragantino. No Barbieri aí, boa noite. Tarso da Costa, 102 FM. Satisfação estar falando com você novamente. Agora começando aí um outro campeonato, né, já emendado no Campeonato Brasileiro, início do Campeonato Paulista. Esse empate 0-0 contra o Corinthians, quais foram as principais dificuldades encontradas pela equipe na noite de hoje que acabou não conseguindo a vitória? Boa noite, Tarso. Prazer falar com você novamente também. Prazer falar com os ouvintes. Eu acho que algumas circunstâncias contribuíram, né? Eu não queria entrar num caminho de justificativas, até porque eu não acho bacana, mas sem dúvida nenhuma a postura do adversário, o calendário, a gente já discutiu pouco tempo, a sobrecarga que a gente carrega dessa sequência ininterrupta aí, eu acho que foram fatores que contribuíram. Mesmo assim, apesar de não ter criado um grande número, nós tivemos algumas chances claras ali que a gente deixou escapar, então são pontos que a gente tem que trabalhar e tem que melhorar e tem que buscar, sem dúvida nenhuma, achar soluções para quando encontrar um adversário muito fechado, jogando de forma bem mais reativa, como foi a maneira que o Corinthians veio jogar aqui hoje. Muda um pouquinho, então eu acho que a gente construiu ao longo dos últimos meses uma maneira de jogar e agora vem cada vez mais enfrentando adversários que vem com uma proposta de jogar por poucas bolas ou por uma bola e se defender bastante, né? Então a gente precisa, a partir de agora, começar a buscar novas soluções e é o que a gente vai fazer nas próximas semanas. Barbieri, boa noite. Sérgio Loreto, equipe Futebol Total, Nova Norte FM, Alfa Mix. Como que você vê essa sequência, né? Porque acabou um campeonato, já começa outro, como você falou, e já vem agora São Caetano, domingo já tem Campinas. De que forma você trabalha com os atletas? Você pode, de repente, até mexer mais no time do que você gostaria em virtude disso, né, da sequência? E para o Claudinho, alguma conversa diferente, porque o cara é eleito, né, o craque de tudo na última competição. E vai ficar todo mundo na cola dele, né? Não que hoje ele tenha feito uma partida ruim, mas, de repente, as dificuldades aumentarão porque está todo mundo de olho num dos principais jogadores do atual momento, hein, Barbieri? Boa noite, Sérgio. Prazer estar falando com você. Primeiro, em relação ao calendário, sim, sem dúvida, a gente está vislumbrando, tem tido uma postura de avaliar jogo a jogo. A gente já sabia que para esse jogo alguns atletas estavam um pouquinho fora da curva do que normalmente eles estão em recuperação, mas eles se mostraram à disposição e bem para jogar e eu acho que, de uma maneira geral, todos fizeram um bom jogo. Em relação ao Claudinho, eu tenho conversado com ele, sim. E a conversa é bem franca e direta, ele vai ter que começar a ser cada vez mais eficiente, acho que essa é a palavra daqui para frente, porque vai ser marcado mais de perto, a tendência é que ele tenha menos oportunidades e aí quando ele tiver ele tem que ser capaz de aproveitar, né? Eu até acho que no primeiro tempo, em alguns momentos, ele tentou alguns giros, prender um pouco mais a bola e foi sempre parado com falta. E mesmo no primeiro tempo ele já entendeu isso e começou a jogar um pouco mais rápido, começou a jogar mais de primeira e aí começou a entrar no jogo novamente e nos ajudou. A conversa no intervalo foi nesse sentido e eu acho que no segundo tempo ele cresceu de produção, assim como a equipe, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer os gols que precisava. Boa noite, Barbieri. Mário Gonçalves do Correio de Atibaia. A gente viu hoje a partida, o Corinthians não conseguindo finalizar a gol, né? O Bragantino teve quase 60% de posse de bola, mais de 80% nas precisões de passe durante os 90 minutos. Mas na sua análise, o que faltou para o Bragantino sair com a vitória hoje? Boa noite, Mário. Eu acho que faltou aproveitar as oportunidades. Toda vez que um adversário vem jogar dessa maneira, fechando muitos espaços, procurando dificultar, é sempre um desafio enorme você criar oportunidades, né? Eu acho que a gente criou. Eu acho que a gente tem margem para melhorar, pode criar um número maior de chances, mas é o tipo do jogo em que se você consegue ser eficiente e fazer um gol, você praticamente desmonta a estratégia do adversário, né? Mas isso não é de hoje, historicamente no futebol sempre foi assim, então, como eu disse, a ideia não é ficar apontando os problemas, a gente precisa buscar soluções, e as soluções não vão acontecer da noite para o dia, como o desempenho recente que a gente teve não apareceu da noite para o dia, então envolve um tempo, e a gente vai ao longo agora dessa temporada de 2021 também trabalhar nesse sentido, porque eu acredito que ao longo desse Campeonato Paulista a gente vai encontrar muitas situações parecidas com essa.
Barbieri, boa noite, ao Danilo do GE. Queria que, essa partida contra o Corinthians, assim como vocês, estavam na disputa do brasileiro, né? Então teve essa junção aí dos dois campeonatos praticamente, mas agora na quarta-feira você vai enfrentar um adversário que teve um tempo maior para se preparar, né? Que foi o São Caetano, para treinar. Como que você vê isso, né? Vocês vindo dessa maratona, enfrentar um adversário que teve esse tempo maior para preparação, como que você vê essa partida de quarta-feira? Boa noite, Danilo. Eu acho que existem vantagens e desvantagens, né? É evidente que a gente chega para esse jogo de quarta-feira com uma equipe muito mais consolidada em termos de tempo de trabalho, de ter um grupo jogando e trabalhando junto. Eu acho que essa é uma vantagem que a gente tem. Talvez a vantagem que eles tenham é mais em relação à parte física, o desgaste, né? Então eles estão iniciando efetivamente uma temporada, não tem o acúmulo de jogos que a gente tem aí em sequência, num espaço curto de recuperação. Até por isso eu volto a dizer, a gente vai avaliar e é possível sim que a gente faça algumas mudanças para esse jogo, sempre no intuito de preservar os jogadores e dar oportunidade para os demais jogadores do elenco, porque eles são qualificados e têm condição de nos ajudar a manter o nível. Eu acho que é por aí. Barbieri, boa noite. Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Eu queria que você falasse um pouquinho do Vitinho. O Vitinho parece que hoje não agradou muito a sua maneira de atuar em campo. E aí você acabou optando por substituí-lo pelo Elinho. O Elinho acabou aí em menos de 5 minutos trazendo ótimas oportunidades para construir aí o primeiro gol. Queria que você falasse, o Vitinho está preparado ainda? É um jogador que tem que trabalhar um pouco mais? Não, ele precisa, é só a gente avaliar a questão do tempo em que o Vitinho ficou parado, né? Se eu não me engano, depois que ele, ainda no Campeonato Paulista da temporada 2020 saiu, ele não voltou mais à equipe, ele tinha jogado, se eu não me engano, 2 minutos contra o Flamengo, depois ele teve uma lesão contra o Flamengo no Maracanã, e não teve mais minutos. Ele fez, nos últimos 2 jogos, boas partidas, talvez tenha sentido um pouquinho o cansaço hoje, realmente o primeiro tempo foi abaixo do que o Vitinho é capaz de apresentar, ele sabe disso, a gente conversou isso com ele, eu acho que no segundo tempo houve uma melhora significativa, tanto é que ele teve uma oportunidade boa, cara a cara com o Cássio, faltou ser efetivo, e o Elinho entrou, o Elinho não tinha condição de atuar num número grande aí de minutos ou num volume grande, porque ele estava vindo de uma situação de recuperação de lesão muscular, então o que a gente tinha programado para o Elinho era ao redor aí de 20 minutos, um pouquinho mais talvez, que foi o que ele acabou fazendo, 25, 30 minutos, entrou, foi bem, nos ajudou, fico feliz porque a gente ganha opções para quarta-feira. Barbieri, boa noite, Emerson aqui da Rádio 102 FM. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente observa que esse elenco do Bragantino, ano passado foi um elenco muito equilibrado, né? Hoje você tem no setor de defesa 4 zagueiros à disposição, você tem nas laterais Luan Cândido, Edmar, na direita também, você tem 2 opções, meio de campo, você tem mais jogadores para suprir uma necessidade ou até mesmo uma formatação diferente. Mas você perdeu o Bruno Tubarão, na lista a gente não observa o Morato nem na lista B, as informações dão conta que o jogador não deve ficar para a temporada 2021. E com a maneira que o Bragantino atuou ano passado, e deve atuar esse ano, pelo menos é isso que a gente espera, né? Com essa intensidade no setor de ataque, marcação alta, pressão até o final do jogo. O Bragantino está em busca de reforços agora pelas extremidades do setor de ataque, é algo que vocês estão analisando, como é que está esse trabalho aí de contratações também, já que é uma temporada maior em função de que vocês têm a Copa Sul-Americana. Boa noite, Emerson. Não, você tem razão, só hoje a gente, na verdade, não tinha nenhum lateral esquerdo, né? De origem no banco, porque o Luan ainda está se recuperando daquele processo de concussão e o Everson de um entorse que não foi grave, mas foi um entorse significativo no tornozelo do pé, então imagino que para quarta-feira a gente também já possa estar contando com os dois, né? Em relação ao mercado e às opções, a gente tem acompanhado, sem dúvida nenhuma, eu já falei isso em outros momentos, existe um departamento focado exclusivamente nesse ponto e a ideia é que a gente possa reforçar não apenas o setor de ataque, mas todos os setores em função do calendário que você mesmo citou. Então eu acho que na temporada de 2020, se eu não me engano, só em um momento o Bragantino disputou 2 competições concomitantemente, que foi o Brasileiro e a Copa do Brasil.
né, porque já entrava na fase de oitavas de final, e a gente tem nesse início de ano aqui um momento em que a gente vai estar disputando 3 competições concomitantemente, que seriam o Paulista, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então é evidente que todos estão cientes, principalmente a direção, da necessidade da gente buscar opções que possam qualificar. Agora, a ideia é justamente essa, trazer jogadores que possam qualificar o elenco, não trazer só por número, para deixar um elenco inchado. Vocês já sabem da política do clube, a gente se mantém fiel a ela e buscando opções que possam nos ajudar para a sequência da temporada. Barbieri, cima, o Everson acaba de falar do Morato de não aparecer na lista e já existia a possibilidade, pelo menos nos bastidores, de que ele poderia ser negociado. O Alejandro está aparecendo numa segunda lista, mas o torcedor tem nos perguntado muito do Tony Anderson. Você pode falar o que acontece ou o que aconteceu? Por que ele não foi inscrito? Ele está fora, vai ser emprestado, está nos planos, mas nos planos aí não sendo paulista. O que acontece com o Tony Anderson? Não, a princípio o Tony está encaminhando uma situação de empréstimo para ele, é isso que a gente desenhou, ele vem treinando já focado nessa situação. Em relação ao Tony é isso, em relação ao Morato também existe uma situação de saída encaminhada. Eu acho que isso responde às perguntas que vocês fizeram nesse sentido. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Eu gostaria de saber sobre essas variações. Você falou que precisa de mais algumas, porque agora é um pouco mais, já é um time mais conhecido pelos adversários, né? Não só o Claudinho, mas as movimentações em campo. Só que você não tem tantas peças e tantos jogadores, nem tempo para treinar essas variações. Como é que você imagina? O Vitinho eu acho que pode ser uma outra opção jogando aberto, né? Ele é um jogador um pouco diferente do Elinho. Mas como é que você pensa em trabalhar isso daí? Como é que você vai fazer para criar essas novas variações para poder ganhar jogos como o de hoje, quando o time acaba fechando um pouco mais? Bom, eu acho que o fator principal que tem nos limitado nessa questão é o tempo, né? Porque a gente veio trabalhando ao longo dos últimos meses para criar uma identidade, para criar uma maneira, e os jogadores já têm ela bem assimilada. Eu acho sim que a gente deve e vai buscar variações, mas o fator principal é o tempo, né? Eu vou te pedir desculpa, mas eu não posso efetivamente falar o que eu pretendo fazer, porque os outros treinadores estão assistindo a coletiva também. Eu não gostaria de facilitar esse tipo de trabalho para eles. Então eu espero que assim que a gente encontrar as variações e conseguir colocar em prática, elas possam surpreender os adversários. Barbieri, começando o Campeonato Paulista, é a primeira rodada, já dá para traçar um perfil do Bragantino para os próximos jogos ou ainda é cedo? Você pretende manter essa mesma base que vem do brasileiro ou, como você mesmo disse, vai dar oportunidades para outros atletas? Não, a gente tem uma filosofia, uma identidade muito clara, né? Independente de quem sai jogando. Eu acho que o principal fator neste momento, pelo menos inicial aqui, que vai fazer com que eu decida as situações é o fato do desgaste, o fato do alto volume de jogos que a gente tem, mas a partir desse momento, quem for tendo oportunidade de demonstrar que tem condições de se manter na posição ou de aumentar essa briga, sem dúvida nenhuma vai ganhar o seu espaço. Acho que quem ganha com isso é o elenco e a equipe do Bragantino de uma maneira geral. Barbieri, Tarso, novamente, aqui da 102 FM. Nós já apresentamos aí ao longo da coletiva os números, né, que demonstram a superioridade do Bragantino em relação ao Corinthians, embora a vitória não tenha vindo, porque o adversário realmente impôs muitas dificuldades, como você já bem avaliou. E nós vimos aí no Campeonato Brasileiro o Braga superior ao Corinthians, jogando aí no mínimo de igual para igual contra o Santos, contra o Palmeiras, até superior, né, contra o São Paulo. Então nem se fale, falando do segundo turno, que foi recentemente, né? Partindo dessa premissa, sempre claro que os grandes são cotados aí como favoritos, mas o Braga já pode se incluir nesse rol de times favoritos à conquista do título paulista também, Barbieri? Tá, eu fico feliz que você tenha feito esse resgate histórico, porque essa mudança, vamos dizer assim, de desempenho e até de comportamento numa maneira como os adversários vêm nos enfrentar, ela é recente, né? Isso demonstra o quanto toda essa mudança foi uma mudança grande, para não dizer gigantesca, num intervalo curto de tempo. A gente está falando aí de alguns meses para esse tipo de mudança, né?
A questão de ser favorito ou não, eu acho que é uma questão para vocês debaterem aí. Eu sei que o torcedor gosta desse tipo de debate, mas para nós que estamos aqui no dia a dia, ela não acrescenta muito, né? O favorito é aquele que desempenha melhor dentro de campo. E a gente tem sempre a ideia e o intuito de tentar superar os adversários. Foi o que a gente tentou fazer hoje, é o que a gente vai tentar fazer na quarta-feira contra o São Caetano. Se a gente conseguir se manter sendo protagonista dos jogos, conseguindo os resultados, isso aumenta a nossa chance de brigar pelo título, e a gente vai ficar muito feliz nesse sentido. Mas esse tipo de diálogo, ou enfim, de discussão sobre quem é ou quem não é favorito, não é uma coisa que perpassa a nossa cabeça nem dentro do vestiário nesse momento.